Queridos irmãos, estamos concluindo hoje o capítulo 6 de São João, que traz este discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Ontem líamos essas palavras tão fortes de Nosso Senhor: a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E eu, na homilia de ontem, explicava que a crueza dessas palavras trouxe escândalo ao coração dos judeus. Eles ficaram desagradados por aquilo, não conseguiam entender como era possível que Jesus dissesse que deixaria a sua carne como alimento. Então eles reagem. Muitos dos discípulos de Jesus disseram: esta palavra é dura, quem pode escutá-la? O texto nos diz mais abaixo que, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Ou seja, quando Cristo trouxe a revelação da Eucaristia, isto produziu uma crise no seu ministério. Muitos discípulos voltaram atrás, já não quiseram mais saber dele. Nosso Senhor diz: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? Ou seja, se eu sou capaz de subir aos céus, por que eu não posso deixar a minha carne em alimento? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Existem certos comentadores protestantes, por exemplo, Spurgeon, que eu mencionava essa semana numa das missas, que pegam este versículo e tiram dele um sentido que ele não tem. Porque Nosso Senhor disse: a minha carne é verdadeiramente comida. E aqui ele diz: a carne não serve de nada. Portanto, segundo esses comentadores, o que Jesus estava falando era em sentido figurado. Percebem a armadilha? O problema é ler o versículo de baixo. Por quê? Nosso Senhor diz: o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Por isso os padres da igreja sempre interpretaram esse versículo dizendo: os judeus entenderam aquilo que Cristo estava falando carnalmente. E porque eles entenderam Cristo falando carnalmente, eles não penetraram no mistério da fé. Mas as palavras que eu vos tenho dito, diz Nosso Senhor, são espírito e vida. Portanto, somente aqueles que são instruídos pela revelação divina podem compreender o significado profundo da Eucaristia. E acrescentou, diz o texto, Nosso Senhor falou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Ou seja, se não houver a iluminação interior do Espírito Santo, nós interpretamos carnalmente aquilo que Nosso Senhor está dizendo
E nós não entendemos o mistério da fé no Santíssimo Sacramento, que é a coisa mais genial que Jesus Cristo realizou. Por quê? Ele está realmente presente na Eucaristia, mas sob a forma, sob o aspecto, sob a aparência de um alimento, para que nós pudéssemos nos alimentar dele. Vejam essa generosidade do coração de Cristo em relação a nós. Ele quis assumir as aparências de pão para que nós pudéssemos nos alimentar dele. Ele quis assumir essas aparências justamente para que nós pudéssemos viver dele. Ora, então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Vejam o tamanho da convicção de Cristo em se entregar neste sacramento. Ele está dizendo: se vocês não quiserem aceitar, podem ir embora. Eu prefiro ficar sozinho do que renunciar ao meu propósito de permanecer como alimento para os meus fiéis. Ou seja, ele está falando da Santíssima Eucaristia como algo totalmente inegociável. Está literalmente oferecendo aos apóstolos, aos 12 apóstolos, a porta de saída. Se vocês estiverem escandalizados e não quiserem aceitar o mistério da Eucaristia, podem ir embora. Por quê? Porque é nisso que consistirá o seu sacerdócio. Não tem para que ser apóstolo, se não for para pregar as Escrituras e administrar os sacramentos, dentre os quais o sacramento dos sacramentos, que é a Eucaristia. Essa é a razão de ser do apostolado no Novo Testamento. O ser apóstolo gira em torno do Santíssimo Sacramento. Isso é muito sério, queridos irmãos, porque a fé eucarística é um pilar no qual se assenta toda a estrutura da igreja. O sacerdócio existe para a Eucaristia. Sacerdos pro hostia, diz o adágio latino antigo. O sacerdote é para o sacrifício. E o sacerdócio é como que a espinha dorsal em que se compõe a natureza apostólica da igreja. Porque o sacerdócio de Cristo foi transferido para os apóstolos e todos os seus sucessores ao longo da chamada tradição apostólica, ou seja, da transmissão da semente apostólica do sacerdócio. Por isso, na primeira semana da Páscoa, ou seja, logo após a oitava, a igreja nos faz meditar sobre o batismo. Nessa semana, a terceira, a igreja nos faz meditar sobre a Eucaristia. E na semana que vem, no sacerdócio ministerial. Porque são modos de permanência da presença de Cristo continuamente ao longo dos séculos. E é por isso que Nosso Senhor diz aos apóstolos: vocês também querem ir embora?
se não quiserem aceitar, se vocês não forem capazes de entender que a minha entrega chega a esse ponto, não precisam ficar. Se vocês não perceberem que a minha entrega chega ao ponto de eu me vestir das aparências de uma coisa, para que os meus fiéis possam me ingerir, não precisam ficar. Porque o que está em jogo aqui é a minha capacidade de entrega, é a minha capacidade de amar. É o sacramento do amor. É o sacramento da caridade. E por isso São Pedro lhe responde: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. E aqui, no Evangelho de São João, nós temos o paralelo com aquilo que nos evangelhos sinóticos se chama de a confissão de Pedro. No meio de uma crise, Pedro se levanta e diz: não posso ir para lugar nenhum, não tenho mais como te abandonar, eu abandonei tudo que eu tinha para trás, eu já perdi o caminho de volta. Nós cremos que tu tens palavras de vida eterna e que tu és o Santo de Deus. O Pai iluminou o nosso coração com a fé. Então nós sabemos quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Tu és o próprio Deus. Queridos irmãos, ao longo dessa pandemia, uma das coisas que mais tem doído no coração dos cristãos é a impossibilidade de receber a comunhão. Igrejas fechadas, dificuldade de comungar. Será que Deus não quer que nós aprendamos a comungar com fruto? Será que Ele não permitiu que isso tudo acontecesse para que nós aprendêssemos a valorizar mais a Santíssima Eucaristia? Porque a verdade é que a fila de comunhão é muito maior do que a fila de confissão. A verdade é que as pessoas banalizaram demais o Santíssimo Sacramento. A verdade é que nas últimas décadas se profanou demais a Santíssima Eucaristia por um culto mal feito, missas mal celebradas, comunhão mal recebida. Nosso Senhor tem sido muito maltratado. Em primeiríssimo lugar, pelas almas que o recebem sem fervor. Que nós possamos, a partir de agora, em que aos poucos estamos retomando uma certa normalidade, fazer muitos atos de contrição pelas nossas comunhões mal recebidas, pelas nossas poucas visitas ao Santíssimo, pelas vezes que nós trocamos a missa por um dia no sítio, na piscina, na praia ou em qualquer outro maldito lugar. Porque quem troca a missa por um lugar só pode transformar aquele lugar em maldito. Que nós façamos penitência, queridos irmãos. E que nós paremos de desprezar a presença de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, porque talvez nós o temos tratado como uma coisa e não como o Deus encarnado, que se fez nosso alimento para santificar as nossas almas.